Então, eu vou começar com um post aqui que ele é muito forte, que eu considero ele muito forte. Olha aí. Quem consegue ler para nós? Quem pode ler para nós? A dor pode ser inevitável. O sofrimento, uma opção. Vencer é a decisão. Olha aí. Olha que forte. A dor, ela pode ser inevitável. Todos nós temos dor? Tem alguém aqui que não sente dor física e emocional? Sim. Eu não, eu sinto bastante. Dor, não tô doendo nada. Todo mundo sente dor. Uma dor emocional, a dor de uma perda, a dor física. E isso é inevitável para quem está vivo. Oh, maravilha. Tomando aqui no Aloy, ó. Tô para conseguir uma garrafinha dessa. Tá pertinho ainda esse mês. Ah, delícia! Então, estar vivo, nós vamos passar por alegrias e por dores, certo? Agora, o sofrimento é uma escolha nossa de sofrer, o tempo de sofrer, pouco, médio, muito, certo? E vencer é uma decisão, que a própria palavra diz, cisão. O que é uma cisão? É quando a gente rompe. Quando a gente rompe a dor, quando a gente rompe o sofrimento, certo? Então, nós já falamos da educação emocional, da importância das emoções. Nós já temos outros cursos de marketing e outras mentorias nossas, se vocês procurarem lá no Telegram, educação emocional. Nós já conversamos sobre educação emocional, nós já falamos sobre a posição de vida, eu estou ok, você está ok. Nós já falamos sobre jogos psicológicos, salvador, perseguidor, vítima. Nós já falamos sobre crenças limitantes, crenças fortalecedoras. Nós já falamos sobre os ditos populares que a gente introjeta. E aí, né, você nasceu pobre, vai viver pobre e morrer pobre, né? Então, assim, toda essa parte emocional a gente já vem trabalhando nas nossas mentorias, além da parte administrativa, da parte de produto, da parte de negócio, falando sobre a nossa empresa, porque o ser humano é essa totalidade. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês hoje? Que na visão de um prospecto, o que é um prospecto? O que é um prospecto? Quem pode dizer para nós o que é um prospecto? O prospecto é a pessoa que nós vamos contactar para esse negócio. É um prospecto. Quando a gente vai chamar alguém para o negócio, a gente está fazendo um recrutamento. Então, nós estamos chamando um prospecto para esse negócio. Então, essa mentoria de hoje, ela se encaixa tanto para nós entendermos o prospecto, quanto para entender as pessoas que estão na nossa equipe, quanto nos analisar, nos autoanalisar. Na última mentoria, que nós falamos sobre os roteiros de vida, o Seja Perfeito, o Apresse-se, o Agrade Sempre, nós fizemos
uma tabela onde a gente ia, durante a semana, analisar as nossas emoções, para ver como a gente se sente, como nós respondemos às nossas emoções, se a gente consegue identificar as nossas emoções e como que a gente reage às situações diante das nossas emoções. Então, o que eu quero trazer para vocês? Como que as crenças que nos limitam nos boicotam? O que é boicotar? O que é a sabotagem? Alguém gostaria de compartilhar conosco? A sabotagem ou boicote emocional é um mecanismo de defesa que nós temos como uma forma de proteção emocional. Então, eu vou dar um exemplo. Você apresenta o plano, apresenta o plano, apresenta o plano, apresenta o plano, apresenta o plano e não patrocinou pessoas. Certo? Aí vem um mecanismo de defesa e diz assim: realmente esse negócio não é para mim. Ah, eu não tenho tempo para fazer esse negócio. Ah, para mim não deu certo o negócio. Ah, eu tô sem dinheiro agora para fazer esse negócio. Precisa ter tempo para fazer esse negócio? Precisa ter dinheiro para fazer esse negócio? Precisa ter habilidades para fazer esse negócio? O que vocês acham? Precisa fazer. Não existe um currículo para esse negócio. Não existe um perfil para esse negócio. Quantas pessoas que têm um super perfil, habilidosas, trabalham com venda, são comunicativas, têm condições favoráveis, têm carro, têm dinheiro, têm isso, têm aquilo, e que vocês apresentaram a proposta, essa pessoa não começou a fazer, não começou a desenvolver. Alguém já passou por essa situação? Todos os dias. Todos os dias. Sei. Não é? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a gente conversa com um prospecto, recruta ele para o negócio, ele tem as crenças que limitam ele. E quais são as crenças que limitam eles? Muitas vezes é uma das que nós vamos conversar aqui hoje. Do tipo, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Ou é bom demais para ser verdade. Ou isso não é para mim. Eu não tenho esse perfil para fazer esse negócio. Então, quando a gente convida as pessoas, elas vêm cheias de crenças. Agora, nessa última mentoria do ano, eu estou aqui para dizer que nós precisamos identificar quais são as nossas crenças, quais são os nossos boicotes, quais são as nossas sabotagens, para nós não cairmos no jogo e nós não sermos vítimas de nós mesmos. Tô sendo clara? Porque quantas pessoas começam esse negócio e terminam antes de ter um ano de negócio? Ou começam e com 2 anos param de fazer o negócio? Ou não têm o resultado que desejam, vem uma crença limitante muito forte que quer concretizar esse script, essa crença limitante.
de que ela não precisa prosperar, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não é bom, que não nasceu em berço de ouro, certo? E aí a pessoa mesmo se sabota, ela mesma se boicota, certo? E aí eu trouxe aqui a teoria do apego, que é muito forte em grande parte das pessoas. Sabe o que é essa teoria do apego? É uma visão enraizada de que a gente tem que trabalhar muito, que a gente não precisa ser valorizado, que o dinheiro não vem com fluidez, que tem que trabalhar muito, que nós não podemos ser reconhecidos, que nós não podemos ser elogiados. Então, quando a gente vem para Forever e a gente se depara com esse mundo, a gente leva um choque. E aí eu vou trazer para vocês a história do apego, que é a teoria do apego, a teoria do afago, a teoria da carícia. Ela surgiu lá na Revolução Industrial, quando houve uma grande abertura de empresas, os homens não deram conta e as mulheres tiveram que ir para o mercado tradicional. A mulher deixou de ser dona de casa, mãe, e ela foi para o mercado tradicional. E não tinha onde deixar os seus filhos. E aí surgiu as creches. Olha só que interessante. Então, quando essas crianças começaram a viver em creches muito pequenas, longe das mães, entendia-se que as crianças precisavam de cuidadoras e cuidadores para comida, tomar banho e dormir e só as necessidades básicas. Então começou o efeito catastrófico do afago, onde houve uma ruptura no emocional. Então, se valoriza o cognitivo e o emocional foi deixado de lado. E hoje há um movimento nessa retomada da educação emocional. E mais, nós perdemos o contato emocional, intrapessoal, eu comigo mesma, e interpessoal, eu com o outro. E aí, na época, foi tão forte que gerou-se a profissão da mãe de leite, que vocês sabem, né, o que é a mãe de leite. As crianças eram alimentadas e nutridas por uma mãe que não era a biológica. Era uma mãe que amamentava, porque as mães trabalhavam muito e não tinha como amamentar. Então, o que acontece? Essa teoria do vínculo, ele permite essa relação, esse estreitamento da relação entre pessoas. Ele favorece a saúde mental, impede doenças físicas, pessoas adoecem por conta de falta de reconhecimento, de afago, de carícia, de atenção, certo? E também para alavancar o emocional. Então, essa teoria do vínculo, do afago, ela é muito importante. Ela permite segurança, proteção à pessoa e a sobrevivência, porque ela regula o aparelho psíquico. Então, isso que eu estou falando para vocês é ciência, é fato, certo? E o afago, ela é uma necessidade básica, como a sede, a fome e o frio.
O vínculo une e conecta pessoas e cria uma visão positiva do mundo. O que nós fazemos nas nossas mentorias? É um alimento. Nós damos nas nossas mentorias não só a parte cognitiva, mas essa visão de futuro. Nós fazemos as pessoas voltarem a sonhar. Nós trabalhamos no emocional. Você que está aqui hoje está sendo trabalhado o seu emocional. E quando você prospecta, você também está trabalhando no emocional das pessoas. É um resgate emocional. Fazer com que as pessoas voltem a sonhar. Que as pessoas se sintam importantes. Que você conecta com pessoas. Eu aqui hoje eu estou conectada com pessoas que eu nem conhecia. Que não faziam parte do meu vínculo. Né? E já dizia o Rex Morgan, fundador da Forever, que eu amo essa frase. Faça um amigo e faça um amigo e terás um gerente. Olha que frase linda. Faça um amigo e terás um gerente. Não é assim, ó, tenha um gerente e faça um amigo. Então, por isso que é importante nós estarmos juntos. Por isso que é importante nós estarmos conectados. Por isso que é importante nós estimularmos, reconhecermos. Né? Nós temos os nossos encontros uma vez por mês, onde a gente faz o reconhecimento dos empreendedores. Talvez naquele reconhecimento você não tenha sido reconhecida, mas alguém foi. Só que nós, por conta desse distanciamento emocional, a gente acha que se sente menos, que não é pra gente, que é só pro outro, pra mim não. E essa falta de vínculo gera insegurança, ansiedade e doenças psicoemocionais. Então, deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Olha que lindo isso. Olha que lindo essa diversidade colorida, né? Benefícios fisiológicos, ok? Tô dando uma introdução aqui. Érica, mas tu falou para mim que isso é ciência. Olha como a emoção influencia as nossas crenças que nos limitam, que automaticamente bloqueiam o nosso comportamento. Quando a gente tem esse reconhecimento, todos nós gostamos de ser reconhecidos. É ou não é? Muitas vezes com vergonha, muitas vezes com timidez, mas nós gostamos e precisamos desse reconhecimento. Os benefícios fisiológicos que o vínculo, o afago, o afeto, a carícia nos permite, ele libera ocitocina. Então, estimula a liberação de ocitocina, chamada do hormônio do amor, o hormônio do vínculo. Esse hormônio promove sentimentos de confiança. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês se sentem confiantes que vocês serão os próximos gerentes em 2026? Ou 2025 ou 2026? Quem sabe ainda a gente tem um gerente agora em dezembro? Você se sente confiante de liderar um time e não ser só você gerente, mas ter um time de gerentes? Você se sente seguro, amoroso com as pessoas do seu time? Capaz de conduzi-lo?
Esse é o poder do reconhecimento. O afago, ele também reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, que leva à redução da pressão arterial e da frequência cardíaca. E olha que bacana, o afago afeta o reconhecimento, fortalece o sistema imunológico. Níveis baixos de estresse e a liberação do bom hormônio fortalece o sistema imunológico. Então, nós precisamos, como eu falei anteriormente, como a sede, a água, nós precisamos do alimento como a comidinha mesmo, como nutrição, e nós precisamos também desse reconhecimento. E aí, olha aí, essa é a parte, né, do neurônio emocional. Olha a inteligência emocional, né, que é ter a autoconsciência, o autocontrole, a motivação, a sociabilidade, a empatia, certo? Mas vamos à frente. O desenvolvimento do vínculo emocional, ele é essencial para nos mantermos com relacionamentos saudáveis e ter o aumento da autoestima. Receber o afeto físico, valida a pessoa, faz ela se sentir amada, valorizada, digna de carinho e contribuir. Então, nós estamos aqui para formar e forjar líderes e não só gerentes no negócio. Você está sendo preparado para liderar um grande time em Forever Living. Ter esse reconhecimento, ele combate a solidão e a depressão. E também ajuda na promoção da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, nós temos dificuldades diariamente? Temos. Oferecemos o produto, não vendemos. Muitas vezes ficamos tristes. Apresentamos o plano de carreira, não patrocinamos, ficamos tristes. Muitas vezes nós colocamos uma meta de buscar atividade, não conseguimos fechar a atividade, ficamos tristes. Ou atingimos uma meta de ser o novo supervisor, assistente de gerente ou o novo gerente, talvez naquele mês não deu. Mas se nós tivermos educação emocional, o contato com as nossas emoções e ter esse equilíbrio, a gente vai perseverar. Ok? Então, olha aí. Como que nós montamos uma base segura? Agora eu vou mexer no emocional aí de vocês. A nossa base segura, ela vem do histórico do nosso parto. Como foi o nosso parto? Como foi que a gente nasceu, o nosso nascimento? O quanto de colo nós recebemos? E aí já tem uma crença muito forte daquela história de que dá muito colo, dá muita manha, faz mal. E aí nós vivemos no quê? Nós crescemos numa escassez das nossas emoções. Nós precisamos agradar, nós precisamos, não sabemos muitas vezes dar o limite, nos reconhecer. E aí é que vem a sabotagem, né? Por que algumas pessoas não fazem esse negócio? Por que algumas pessoas não atingem metas? Ou por que algumas pessoas desistem do negócio? Porque não tem essa familiarização com as suas emoções. E acabam se perdendo no meio do caminho. Certo? O nosso histórico de amamentação, como que foi? A questão da cama compartilhada, né? Que tem um mito aí de que filho não pode dormir junto com pai e mãe, né? Então, que é a cama compartilhada. Então, tu imagina uma criança que foi gerada há 9 meses
dentro de um outro ser. E daí ela sai, e daí o que que ela tem que fazer? Ir para um berço, sozinha, no quarto, né? Então, assim, evitando o contato, né? Um animalzinho quando nasce, o que que a mamãe faz? Ela fica lá, ela lambe, 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 né? Nós não podemos fazer isso com o nosso filho. Porque se a gente faz isso, a gente está dando muita manha. Ele vai ficar mal acostumado. Ele vai ficar fraco emocionalmente. Tudo isso são crenças que nós recebemos. Olha que frase linda. O contato físico é fogueira. O afago é a lenha. E para a gente ter essa regulação emocional, esse equilíbrio emocional, da educação emocional, nós precisamos estar no meio de pessoas que nos valorizem. Estar no meio de pessoas que nos reconheçam. Estar no meio de pessoas que nos respeitam, que valorizam. E eu vou falar de mim, mas vocês também podem estar falando aí a experiência de vocês. Eu vivo muito mais com pessoas da Forever do que muitas vezes parentes meus, familiares meus. Porque aqui eu me sinto reconhecida, valorizada, eu posso ser quem eu sou, eu tenho um apoio, eu me sinto segura. Nem sempre eu tô em cima, tem momentos que eu tô em cima, tem momentos que eu tô embaixo, e tá tudo bem. Mas se nós não soubermos quem nós somos e para onde vamos, como vamos e com quem vamos, nós vamos ter mais dor. Possivelmente nós vamos nos boicotar. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos fechando 2025. Nós vamos fechar um ano com chave de ouro, mas nós vamos escrever um 2026 extraordinário. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém, amém. Amém. Então nós vamos ter educação emocional, amém. É isso aí, amém. Nós vamos colocar no papel todos os nossos desejos e planos para 2026. Como nós vamos fechar o ano de 2025? Nós temos ainda 2 semanas. Trace a sua meta de como você vai fechar o ano de 2025 e você vai montar um planejamento para 2026 você alcançar e superar os seus objetivos, as suas metas. Num lugar onde você merece estar e com pessoas que merecem estar com vocês, com você. Deixando para trás tudo aquilo que não te faz ir avante. Você não vai mais olhar para trás, você vai olhar para frente. Largando todas as suas crenças que limitam. Tá? Então, nós temos muitas carícias que nós recebemos na nossa vida de plástico ou negativas, certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês, antes de eu ler algumas crenças, a pesquisa que foi feita com crianças órfãos. Depois da Segunda Guerra, muitas crianças ficaram órfãos de pai e mãe. E aí surgiram os orfanatos. Essas crianças, elas foram para os orfanatos e elas eram alimentadas e tomavam banho. E tinham roupinha quentinha.
mas não era dado afago para elas. E perceberam que muitas crianças nasceram com problemas físicos, desenvolveram problemas físicos, emocionais, atraso na aprendizagem, imunidade baixa. Então, tudo aquilo que eu sustentei para vocês nos slides passados. Certo? Então, com essa pesquisa, se certificou de que a falta desse reconhecimento e as crenças que limitam trazem prejuízos para o ser humano. E outra pesquisa que trouxe, eu botei aqui para vocês verem, olha só, com ratos. Quando nasce o ratinho, a mamãe fica ali juntinha. Quando nasce os pintinhos, a mamãe fica ali juntinho. Quando nasce um gatinho, a mamãe fica ali juntinho. E aí, o que perceberam? Quando essa mãe rato lambia os ratos eram menos estressados. E as mamães ratas que não lambiam os ratos, quando nasceu e separaram, elas não tinham esse contato, os ratos ficavam estressados. Então, olha só, gente, mitos, tá? Mitos de crença que nos limitam, certo? Não elogiem. Você pode acostumar mal as pessoas. Olha só. Então, você não pode elogiar, mas você também não pode aceitar carícias. Não aceite elogios ou carícias. A única maneira de receber carícias é fazer alguma coisa para ter algo em troca. Então, quando a gente diz assim, alguém está me elogiando, é bom demais para ser verdade. Ela quer alguma coisa em troca. E não elogia também, porque senão você vai estragar. Tudo isso são crenças, gente. Crenças. E também não peça reconhecimento. Né? No dia do aniversário, tem pessoas que dizem assim, eu não gosto do meu aniversário. Eu falo para a pessoa, não, você tem que gostar. A gente tem que celebrar. Mas as pessoas têm que saber que é o dia do meu aniversário, eu não vou ficar falando. Fala. A galinha, quando ela bota o ovo, ela cacareja. Então, no dia do seu aniversário, que é o dia de celebrar a sua vida, você vai cacarejar. E vai receber muitos elogios, certo? Aí é a crença que diz, quem me ama, adivinha o que eu quero. Adivinha o que eu tô precisando, certo? Os outros são mais importantes do que eu, né? Então, eu tenho que passar por necessidades. Primeiro eu tenho que fazer o outro, tenho que dar para o outro, é a vez do outro, é para ele, nunca para mim. Vocês conhecem pessoas assim? Que eu não posso me elogiar, você não deve se elogiar, porque senão a pessoa vai achar que você está sendo muito convencida, né? Nós temos que criticar os outros para que eles melhorem. Quanto menos eu precisar dos outros, melhor. Então, assim, não pede ajuda, não fala que está passando por dificuldade. Olha só, né? Precisar significa dependência, incompetência. E isso não é verdade. Tudo isso colocaram na nossa cabeça, certo? Você não deve dar elogios, né? Nem para o outro, nem para você, e muito menos para alguém que você não conhece. Né? É assim que nós criamos contatos hoje. Né? Eu tenho muita facilidade de conversar com as pessoas, mas é porque eu já quebrei essa crença de não falar com estranho. Né? Que dizem não fala com estranho, não pode falar com quem você não conhece. O que a Fá colocou aqui? Vamos ver. E como tem pessoas assim, né? É isso mesmo, né? Então, aqui ele traz, né, de que aqueles conceitos, né, que eu não nasci em berço de ouro, não é para mim, que o trabalho precisa ser duro para eu ganhar dinheiro, que dinheiro não traz felicidade,
né? E até vou contar aqui rapidinho uma situação que aconteceu comigo no domingo. Eu estava na confraternização do aniversário da festinha do colégio da Lana, e nós estávamos num condomínio aqui em Criciúma, um condomínio fechado. E nós lá em 30 pessoas, certo? E eu tenho certeza, tá, que o Anderson teria a mesma atitude que a minha, tá? E eu conheço há 15 anos a Júlia e o Moisés. Eu tenho certeza que a Júlia e o Moisés fariam isso também. Nós estávamos no condomínio e daqui a pouco chegou um helicóptero. Barulhão do helicóptero. Pousou na frente onde nós estávamos. Nós estávamos num salão de festa e aí pousou aquele helicóptero. Ah, todo mundo veio pra rua, né? Do salão de festa. No condomínio ninguém saiu, porque eu acho que é algum morador ali. Aí do salão todo mundo saiu. Aí desceu o homem, desceu a mulher, desceu uma criança, desceu uma babá e desceu o piloto. Ah, e daí todo mundo conversando, parari, parará, todo mundo batendo fotos, criançada feliz da vida. Deu 10 minutos, eles voltaram. O piloto, o homem, a mulher, a menina, a babá. E tinha um copo plástico nosso, do salão de festa, que como a gente abriu as portas, saiu e começou a rodar na estrada. Na direção onde eles estavam. Eles passaram por cima do copo. O nosso pessoal e o pessoal do helicóptero. Eu fiquei olhando para ver se alguém juntava aquele copo. E ninguém juntou aquele copo. Eu fui lá, saí do onde eu estava, peguei o copo e joguei no lixo. E daí uma pessoa assim, ui, Érica, que susto! Eu pensei que tu ia lá conversar com eles. Eu poderia ter ido conversar com eles. Mas eu fui lá pegar aquele copo que era nosso, que estava lá no meio da estrada, rolando, que as pessoas estavam passando por cima, inclusive as pessoas que estavam no helicóptero. Daí a pessoa disse assim pra mim, ah, tu não queria que eles pegassem, né? Eles são ricos. Daí eu olhei para a pessoa e eu disse assim, mas isso não tem a ver de ser rico ou não. Isso é um estado de excelência. Era um copo nosso que estava lá, que estava no chão rolando com o vento. Daí ela assim, ah, mas ela não vai catar um copo, a pessoa disse para mim. Ela não vai catar um copo. Eu disse, por que ela não poderia catar um copo? Ah, porque ela tem quem faça para ela. Daí eu usei a frase que a gente sempre usa aqui. O dinheiro, ele não determina o que você é. Ele potencializa. Se você é uma pessoa má, você vai ser má com dinheiro ou sem dinheiro. Se você é uma pessoa boa, você vai ser uma pessoa boa com dinheiro ou sem dinheiro. E a excelência, ela não está ligada. Excelência, princípios, cumprir regras, ela não está relacionada a dinheiro. E eu falo da Júlia e do Moisés, porque eu tenho 15 anos aí com eles de relacionamento. Eu tenho certeza, né, Júlia? O Moisés não ia pensar, ele ia direto lá catar esse copo, né? Então, assim, que através da educação emocional, através da nossa comunhão, através das nossas mentorias, através da nossa caminhada, que nós possamos nos unir e buscar essa excelência, nos apoiando, estimulando um ao outro, quebrando tudo aquilo que nos sabota, que faz nós pensarmos diferente. Porque a educação emocional, ela nos dá uma vida plena, uma vida feliz, uma vida sem contaminação emocional, com relacionamentos saudáveis. E é isso que nós buscamos, né? Amar o próximo como a si
mesmo. A gente fala que nós temos que nos amar. Nós temos que nos amar e amar o outro. Então, amar o próximo como a si mesmo e fazer as coisas dessa forma. Então, quando eu vou apresentar um plano de carreira, eu não vou lá para pegar ninguém, para cadastrar, para botar alguém, né? Eu já ouvi a pessoa dizendo para mim assim, ai, a hora que eu pegar aquela pessoa, que eu cadastrar aquela pessoa. Não, que a gente tem esse amor fraternal. Que a gente tem essa sororidade, que a gente tem esse amor verdadeiro pelo nosso negócio, pelos nossos produtos, pela nossa equipe, pelos nossos prospectos. E aí eu trago algumas dicas aqui para vocês para 2026. Desconstrua o modelo mental que te trouxe até aqui. Formule, quebre suas crenças que te limitam. E tenham crenças que fortaleçam. Então, escrevam as suas metas para final de 2025 e lance as suas metas para 2026. Coloque na parede, no armário, na cozinha, no banheiro, as suas metas para 2026. Busque a sua atividade. Faça 4, 5, 6, 7 caixas créditos por mês. Compre produto, patrocine pessoas. Use produto. Você precisa ser o seu melhor cliente. Siga um sistema de treinamento. Então, nós temos o nosso sistema de treinamento do Sistema Forever Águias Brasil. Frequente as terças-feiras. Assista todas as mentorias. Siga o seu gerente. A sua linha ascendente ela é a maior interessada que você cresça. Saiba diferenciar, separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Porque dor a gente vai ter. Mas vencer é uma decisão. Decida vencer em 2026. Promova o nosso produto, promova o nosso negócio, promova o sistema, certo? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês. Tem áudio aí? Tá sem áudio? Então eu vou fechar. A gente não consegue ouvir. Agora deu. Eu acho que eu tenho que passar aqui pelo celular, né, amor? Não pode ser pelo computador, né? Tu tens o vídeo aí, Julie? Não sabia sim? A plataforma que eu estou usando não tem WhatsApp. Tá, então mas eu posso posso. entrar aqui pelo outro, se tu não conseguir aí. O Anderson vai passar aqui para nós, tá no WhatsApp, amor. Já achou? Então passa aí para nós. Não. Deixa eu abrir o áudio para ver se sai agora. Olá, Paula Pimenta aqui, Country Manager da Forever no Brasil, e eu tô passando para te fazer um convite muito especial. No dia 28 de fevereiro estarei em Criciúma, Santa Catarina, presencialmente. E nesse momento, gente, eu vou contar muitas novidades de 2026. Vai ser um momento de troca de informação, de energia incrível, e eu quero muito poder te conhecer
pessoalmente nesse evento que a rede está organizando e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, já se inscreve para garantir o seu ingresso e aproveita, convida alguém muito especial para estar com você e apresentar o nosso modelo de negócio. Um beijo e até fevereiro. Maravilha. Então, pela primeira vez, nós vamos estar recebendo aqui em Criciúma a diretora nacional Paula Pimenta, no dia 28 de fevereiro. E o ingresso até o dia 31 de dezembro tem um valor de R$20. E o seu ingresso, que é a sua pulseira, dá direito a trazer quantos convidados você quiser de forma gratuita. Então, esteja presente conosco nesse evento, converse com o seu gerente, reserve a sua pulseira, entre no link e já confirme a sua presença no nosso link, que é um formulário, onde você vai colocar o seu nome, o seu nível, o seu cargo, o seu contato e o seu gerente ascendente, para a gente poder estar recebendo essa confirmação e participação desse evento até dia 31 de dezembro, para ter esse primeiro lote no valor de R$20, certo? Nós já estamos chegando a quase 100 inscritos e nós temos um espaço muito amplo, vai ser um evento onde nós vamos estar recebendo informações, motivações, dica de negócio e é importante que você esteja presente. Você e toda a sua organização. E mais, leve convidados. Então, onde é que nós vamos nos encontrar no dia 28 de fevereiro? No nosso evento que vai acontecer aqui em Criciúma, ok? E para nós fecharmos, certo? A nossa mentoria de hoje, tá? Eu vou colocar no WhatsApp, acredito que amanhã, um documento onde vocês vão poder fazer todo o planejamento de 2026, metas mensais, trimestrais, onde você pode estar delimitando os seus próximos passos, as suas metas, os seus objetivos para o ano de 2026 e mais, que você possa também definir os seus sonhos. O que você quer para 2026? Além das suas metas, o objetivo, que sonhos você gostaria de realizar? Trocar de carro? Comprar uma casa? Guardar dinheiro? Fazer a pintura, reforma da sua casa? Pagar um curso para você ou para o seu filho? Então, assim, que você possa reavivar os seus sonhos para poder viver o desejo, aqueles desejos que estão no seu coração. Sempre respeitando e amando a sua história. Honre, a sua história. Respeite, ame e honre a sua história. E mais, eu vou ler aqui para vocês algumas frases que nos faz sentir bem. Que você possa se encher nesse final de 2025 de coisas boas, de bons pensamentos, de bons comportamentos, de boas atitudes, de boas amizades, de boas carícias, de bons convívios, que você possa se sentir pleno e feliz nesse Natal, nessa passagem de ano de 2025 para 2026. Que esse é um desejo não só meu, mas de todos os gerentes do nosso sistema Forever Águias Brasil. Que aquela
música que a gente sempre canta. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Que de fato nós tenhamos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não é? Saúde para dar e distribuir, né? Que a gente possa se encher daquilo que nos faz bem. Que seja melhor do que comer uma manga apanhada na hora da árvore. Assim como o útero da mãe acaricia um bebê. Ou um sorriso de uma criança quando vê alguém apaixonado. Ou que vê apenas uma mamadeira. Ou uma mãe mimando um filho no seu colo. Ou um pai trocando as fraldas do bebê. Um cachorrinho latindo quando vê o dono. Um beija-flor tirando o néctar das suas flores. Ou, quem sabe, apenas um olá. Que bom que você veio. Gostei desse seu desenho. Ou eu trouxe essa flor para você. Vem cá, senta aqui para a gente conversar. Vamos sair hoje à noite para um jantar? Quem sabe um abraço de um irmão, do esposo, de um amigo, de uma mãe, de um filho. Um beijo no rosto, ou que seja um beijo no ar. Atirando carinho para tudo quanto é lado. Gente olhando no olho, com um olhar cristalino, como uma água de pedra. Ou uma ligação que a gente recebe de um tipo de mensagem. Oi, eu só liguei para dizer que estou com saudade de você. Um eu te amo, ou um gesto, uma palavra de vida, tonelada de vezes mais potentes do que o álcool, muito mais gostoso do que um banho quente, ou um banho de chuva fria num dia quente. Um banho de mar espumante no calor de verão. Sensação de que existe um coração pulsando dentro da gente. Um coração com uma sensação pulsante de que existe do outro lado da tela. Uma sensação que é gente de coração verdadeiro e puro. Sensação de gente vivendo. Então é nessa energia, nessa mensagem que eu gostaria de dizer para vocês: não espere um milagre. Seja o milagre que você deseja e que as pessoas ao seu redor também gostariam de ser. Gente, Maravilha, gratidão, Érica. de nada. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano extraordinário. Nós vamos dar uma pausa nessas 2 próximas semanas, mas nós vamos fazer um 2025 com um fechamento excelente, um fechamento de ano excelente. No dia 6, se eu não me engano, de janeiro, nós vamos voltar com as nossas mentorias online, fazendo o seu reconhecimento, o reconhecimento de muitas águias e dando um pontapé inicial para 2026. Anderson, tu consegue passar o vídeo que eu mandei ali para ti no WhatsApp para nós encerrarmos? Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo. Consegue aí, Anderson? Nós vamos passar um vídeo
para encerrar a nossa noite de hoje. Que Deus abençoe vocês. Excelente noite. Obrigado, igualmente. Amém. Deus abençoe vocês! E bora ser um milagre! Boa noite.